O dia em que foi a sua... Que nós dizemos que se tornou sacerdote e que celebrou missa pela primeira vez, foi muito marcante para si? Foi, são sempre momentos muito marcantes, portanto, já agora eu termino ano e meio na Alemanha, em Leutesdorf, na casa-mãe dos missionários, onde eu conheci melhor a congregação, que é de origem alemã. Voltámos para Portugal, começámos os estudos em Coimbra, tive um semestre, mudámos para Lisboa depois, e todo o percurso foi na Universidade Católica. Portanto, agora, há aqui um momento marcante na minha vida. Foi que regresso da Alemanha e portanto, em janeiro e em maio morre a minha mãe. Portanto, esse foi um momento muito marcante. Estava em Coimbra, tinha começado os estudos lá e portanto, esse foi um momento, precisamente quando eu estava a iniciar a minha entrega ao Senhor e a minha caminhada de formação, foi quando este contratempo, esta situação dolorosa aconteceu aqui. Foi muito difícil. Valeu muito o apoio do meu parco. Portanto, aquele homem batizou-me e esteve lá toda a vida, na Chance. Esteve lá 40 e tal anos. E ele viu-me crescer, ele conheceu-me desde pequeno. Pois bem, ele deu-me sempre todo o apoio. Era raro o meu pai ir ver uma Gouveia. Eu ficava às vezes triste, não é? Porque ele não tinha vida para nada. Portanto, e então, mas ele ia-me lá ver. Ia-me lá fazer visitas, ainda em todos esses anos todos. E quando eu ia à Chance, portanto, eu fazia sempre questão de estar com ele. Ele ajudou muito no meu percurso. Agora, quando chega à altura da ordenação, foi triste porque, quer dizer, foi alegre e triste. Foi triste pelo simples facto de não ter a minha mãe, portanto, não estar viva. E eu sei que para o meu pai também foi muito difícil, esses tempos todos, mas eu tinha essa certeza que era o caminho que Deus me tinha chamado e que eu sentia-me feliz, sentia-me feliz. Como é que foi o seu percurso, Sr. Padre? A partir do momento que o senhor é ordenado, para onde é que vai? Ok. Quando nós fomos ordenados 3 na congregação, 3, nesse ano, porque eu vim da Alemanha, depois apanhei o outro grupo de mais 2, entretanto aquilo que foi comigo saiu, fiquei eu, e depois apanhei outros 2 colegas. E nós caminhamos em Lisboa, na Universidade Católica. A nossa casa é relativamente perto. Portanto, quando fomos ordenados, a primeira coisa que nós fizemos foi um curso para capelães, um curso militar. Portanto, lá vamos nós para a tropa. Boa experiência. Uma boa experiência. Portanto, é engraçado. Foi um mês, deu para ver um bocadinho o que era a tropa. Nós sabíamos que um de nós ia ficar. Portanto, um de nós tinha que ficar. Então ficou o padre Jacó, que costuma vir aqui, muita gente já o conhece. Esse é que ficou na tropa. O outro meu colega, ele queria continuar a estudar, foi para a Espanha. E eu voltei para a Alemanha. Portanto, a mim pediram para ir para a Alemanha, porquê? Porque o noviciado, que é este tempo em que o jovem discerne a sua vocação e conhece mais de perto a congregação, é na Alemanha, na casa-mãe. E então nós tínhamos jovens portugueses que iam para lá. Como eu fui, também outros iam. O mestre de novícios era alemão, um santo, um padre Carlos, um santo, que esteve muito tempo em Portugal, muitos anos. Falava português, mas era um senhor já com alguma idade. E então, os meus superiores acharam que era bom que eu fosse ajudá-lo no noviciado, no acompanhamento dos jovens
que iam para lá, para não se sentirem sós, até porque a comunidade era muito envelhecida já. Portanto, e para um jovem vir de Portugal, chegar à Alemanha, portanto, desenraizado, com a dificuldade da língua, numa comunidade envelhecida, não é? Os alemães às 6 horas já estão cada um no seu quarto, não é? Para um jovem é complicado, não é? Pois. Então, eu estive na Alemanha esses 10 anos. Foram 10 anos da minha vida que eu estive na Alemanha. Tive 9 anos no noviciado. O último ano estive em colónia com os imigrantes. Portanto, eu como estava... Portanto, a nossa comunidade a Leutesdorf é uma terra muito linda. Portanto, junto ao rio Reno. Muito vinícola. Tem as vinhas dos Socalcos, de um lado, onde bate o sol. E depois embaixo vemos o rio. É uma paisagem idílica, muito linda. E nós estávamos a 40 quilómetros de Bona, da capital, e a 80 quilómetros de Colónia, onde está uma grande comunidade portuguesa. O Parque de Colónia, sabendo que eu estava ali, muitas vezes me convidava para lá ir celebrar a missa. Ou quando ia de férias, ou quando ele estava doente, ou ia de retiro, e eu ia. Tinha disponibilidade, eu ia, e foi aqui que eu comecei a conhecer os nossos conterrâneos. A maior parte deles do continente, já que a maior parte dos açorianos vieram aqui para a América e Canadá. Portanto, para mim era muito bom aquele convívio com eles, aquele contato com eles, até porque era uma forma, era um escape, que era uma possibilidade de conviver e saborear coisinhas portuguesas que eu lá não tinha na comunidade. E então, no último ano, ou 10º ano, o bispo de Colónia pede ao meu superior para me deixar ir para Colónia porque o parque tinha saído. E então precisavam de alguém. E eu fui para lá. E ficou lá quantos anos? Pouco tempo, muito pouco tempo. Eu era jovem, com bom carro, tinha tinha a comunidade de Colónia, Remscheid e Leverkusen. Leverkusen, a Baia, portanto, onde empregava muita gente. Portanto, eram zonas fabris da Alemanha. Distâncias consideráveis, boas autoestradas, e a minha vida ao domingo era muito interessante. Ao fim de semana, ao sábado ia a uma comunidade, ao domingo celebrava de manhã em Colónia, à tarde ia celebrar a outra, e depois encontrávamos-nos todos no centro paroquial, tínhamos um centro, onde os nossos portugueses conviviam. Portanto, iam para ali, almoçavam, cada um levava alguma coisa, almoçavam, dançavam e faziam uma festa. E em termos de festas religiosas, eles também mantinham as tradições naquela... Sim. Nós tínhamos a festa Nossa Senhora de Fátima na Catedral de Colónia, a grande catedral. Enchia-se. Portanto, os portugueses eram dinâmicos. Eu gostei muito daquele tempo que eu estive lá em Colónia. Só que há sempre um mas. Quando eu estava a querer já apanhar o sabor, o meu superior pede-me para regressar a Portugal. Porquê? Porque nós tínhamos lá o seminário, onde estava o padre Jacó, e tínhamos um outro padre, e aquele que foi estudar para a Espanha, depois decidiu ir para Moçambique, mas só que não podia lá estar sozinho, e então ele pediu que um colega que estava no seminário de Gouveia fosse trabalhar com ele lá para Moçambique. E então ficava o padre Jacó sozinho, com 80 jovens, com aquela vida toda. Então, pediram-me a mim para eu regressar e eu regressei. Estive com ele 3 anos e meio. Depois ele também pede para ir para Moçambique. Portanto, e nessa altura não restou outra alternativa senão eu ficar à frente do seminário. Portanto, depois eu fiquei por 5 anos
no seminário, com mais 2 colegas, aqueles que eu já tinha ajudado na Alemanha. Portanto, entretanto, já tinham sido ordenados e estávamos a trabalhar ali com os jovens. E daí é que se dá depois, como é que se dá a vinda para os Estados Unidos? Sim, estava nessa altura, Portugal. Exato, nessa altura eu estava muito cansado, portanto, era uma situação de muito stress, muito trabalho. Era uma grande responsabilidade. Repara, nós tínhamos 40 e tal jovens ainda, porque foi diminuindo à medida que as escolas proliferavam um pouco por todo lado. Não havia a necessidade de irem para os seminários, mas mesmo assim o seminário era sempre visto como um ensino de qualidade, uma educação boa, e muita gente fazia questão de pôr lá os seus filhos. Cá está, não penso eu, na maior parte deles, por uma motivação vocacional, mas por outros motivos. De qualquer maneira, portanto, nós tínhamos, nessa altura, 40 e tal jovens. Eu tinha aulas na escola secundária de Gouveia, onde os nossos miúdos iam às aulas. Portanto, era uma forma de os acompanhar também. Eu ia com eles e vinha, embora o horário fosse diferente, mas sabia o que se passava lá. E também era uma forma de ter alguma receita para a nossa sobrevivência para o seminário. Portanto, já que era remunerado como professor. Para além disso, tínhamos 3 paróquias. Uma das quais era uma vila. É uma vila. Agora não é, mas era uma vila. Santa Marinha, que pertencia à Ceia. Ainda era um bocadinho distante de Gouveia. Portanto, a nossa vida com a agricultura, quem conhece Gouveia, muita gente já lá esteve e conhece o seminário, é um lugar bonito, com muita vida, muitos animais, portanto, aquilo... Sempre coisas para fazer. Sempre coisas para fazer. O problema foi, quando o padre Jacob foi para Moçambique, o caseiro estava connosco, também saiu. Portanto, eu fiquei praticamente sem ninguém para ajudar na agricultura. Nós tínhamos muito gado, tínhamos 20 vacas, tínhamos 120 ovelhas, tínhamos muita vida. E, portanto, era preciso gente. E não havia gente para trabalhar, por causa daquele subsídio que dão. Muita gente simplesmente recusa-se a trabalhar. Portanto, essa situação foi difícil, gerou em mim uma situação de stress, uma situação de cansaço, e aqui eu pedi ao meu superior para fazer um ano sabático. Como o meu pai e o meu irmão ainda estava vivo, e a minha irmã estavam aqui na América, então eu decidi vir para aqui. Portanto, para descansar, para aprender inglês, já que todo o meu percurso era alemão, eu não sabia uma palavra em inglês. Portanto, eu pensei que era uma boa altura de também aprender uma outra língua, fazer uma pausa. Só que no fim de 3 meses de estar aqui, estava cansado de não fazer nada. Para quem estava sempre... Então já vamos ao percurso dos 3 meses e chegada aos Estados Unidos. Não queria deixar passar esse primeiro programa, e como ele dizia, porque nós já vamos à parte dos Estados Unidos, sem antes também lhe deixar aqui uma mensagem da sua irmã, porque foi a vinda do Sr. Padre para cá e juntar-se a ela, que foi um pouco a sua mãe, de tê-la também aqui no nosso programa de hoje. Por isso vamos ouvir o que ela tem para lhe dizer. Sim, ok. Bom dia, Dona Márcia. Meu nome é Odete Cabral. Moro no Cranston, estado de Rhode Island. Sou irmã do reverendo Padre Fernando Cabral, pastor da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Cumberland, Rhode Island, ao serviço do Reino de Deus e dos irmãos. Com muito trabalho e dedicação, em conjunto com os seus paroquianos, para que a Igreja de Nossa Senhora de Fátima e seus espaços verdes continuem a olhar bem e seja apreciado por todos.
os visitantes. Desejo-lhe muita saúde para que ele continue a exercer o seu ministério e desejo muitas felicidades a todos os nossos paroquianos. Que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe a todos e conceda muita paz ao mundo. Bom dia. Irmão de um padre. É verdade. Tinha que ter aqui também a sua mensagem em homenagem. E como o senhor padre já descobriu, porque os padres sabem sempre tudo, não é, senhor padre? Não, tudo. O senhor padre... O Espírito Santo é que sabe tudo. Então pronto, vocês, com a graça do Divino Espírito Santo, descobrem essas coisas. E hoje, num espaço de 1 hora, e porque nós vamos, na segunda parte do nosso Conta-me, falar um pouco sobre os seus paroquianos e sobre a Igreja Nossa Senhora de Fátima, mas para que o senhor saiba, e porque começou o nosso programa de hoje a dizer que fazia anos e que qual foi o ano que nasceu, saiba que em menos de 30 minutos nós tínhamos na Igreja Nossa Senhora de Fátima, e que de certeza se muita gente tivesse sabido estavam lá presentes para lhe fazerem uma pequena surpresa. Por isso é que eu quero hoje terminar o nosso programa também com a surpresa destes seus paroquianos hoje na igreja, nas correrias. Nas correrias. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o Padre Fernando. Uma salva de palmas. E claro, que tínhamos também o seu anjo da guarda, um dos seus anjos da guarda a trabalhar na igreja. E claro que eu tive que lhe roubar também uma mensagem. Padre Fernando, espero que passe os anos com saúde e paz. E sei que ainda está um bocadinho longe, não? Mas aproveito e desejo já um dia de anos feliz. Bom homem. Já vi, Sr. Que é Padre? bom. Yeah. Terminamos o nosso programa aqui a felicitar o Sr. Padre, que venham muitos e muitos mais anos com muita saúde, porque o senhor ainda tem muito para fazer. Por isso marcamos aqui encontro para o nosso próximo Conta-me, e aí vamos sim falar um pouco mais sobre a sua atividade nesses últimos anos aqui nos Estados Unidos. Muito bem.